Graça e paz, queridos. Amém? Amém. Pessoal da música, obrigado. A gente ficar à vontade, no final vocês voltam. Vocês estão felizes? Vão permanecer felizes? Então tá bom. Obrigado, Silvia. Abra sua Bíblia comigo. A gente já vai começar lendo um texto. O coração está no pescoço. Isso é um bom sinal. Mas o desejo no meu coração é que essa palavra faça sentido para você. É um culto de ceia. Você sabe o que isso significa. Então, segura aí, vamos junto. No final vai dar tudo certo. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 22, versículo de número 19. Lucas 22, versículo 19. A palavra diz assim: E ele tomou o pão, e tendo dado graças, partiu, dizendo: Este é meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente também o cálice, depois da ceia, dizendo: Este cálice é um novo testamento, que meu sangue é derramado por vocês. Mas eis que a mão daquele que me trai está comigo à mesa. E na verdade o Filho do Homem vai conforme o que está determinado. Mas ai daquele homem por quem ele é traído. E eles começaram a perguntar entre si qual deles seria o que havia de fazer isso. Quero que você preste bastante atenção nos próximos textos agora. E houve também uma contenda entre eles, sobre qual deles deveria ser considerado o maior. E Jesus lhes disse: Os reis dos gentios exercem senhorio sobre eles, e os que exercem autoridade sobre eles são chamados benfeitores. Mas não será assim com vocês. Mas o maior entre vocês será como o menor, e quem governa como quem serve. Porquanto, qual é o maior, quem está à mesa ou quem a serve? Porventura não é quem está à mesa? Mas eu estou entre vocês como aquele que serve. Vós sois os que têm permanecido comigo nas minhas tentações, e eu vos designo um reino como meu Pai me designou. Amém? Querido, esses dias eu tenho conversado com algumas pessoas mais próximas e tenho falado para elas e tenho conversado com elas e elas dividindo aquilo que elas pensam a respeito desse assunto também. Muitas das vezes nós chegamos no culto e nós queremos sentar à mesa e nos alimentar da palavra. Nós chegamos no culto, nós temos, o costume de fazer isso periodicamente, seja todo domingo, na quinta. Nós fazemos isso com certa frequência na nossa vida. E às vezes nós viemos para cá com a expectativa de sermos alimentados, como se isso fosse o único propósito que nós como igreja temos aqui. Agora, querido, eu vou pedir uma licença para você que talvez está chegando agora, para você que talvez: Cassiano, eu acabei de me converter, Cassiano, eu acabei de chegar, Cassiano, eu estou aprendendo agora a matéria, e olha, calma aí, eu vou pedir uma licença um pouco para você, porque agora o que essa mensagem gerou no meu coração e ministrou no meu coração é principalmente para você e para mim, que já está há algum tempo no ministério e há uma expectativa sobre a tua vida, há uma responsabilidade nas tuas mãos, e a fome que eu e você estamos sentindo, ela não está sendo suprida no culto de domingo. Porque talvez já era para eu e você termos nos levantado da mesa para servir alguém. Porque a mesa talvez esteja servindo um alimento que são para as pessoas que estão chegando. E não para você que já conhece a palavra, já conhece os mandamentos, já sabe como se comportar, já sabe o que fazer, mas está esperando que o culto de domingo supra a necessidade do seu espírito de cumprir o teu propósito. Aí nós chegamos no culto de domingo, nós que já temos um tempo de caminhada, nós olhamos para a mensagem que está sendo pregada e falamos assim: poxa, essa mensagem é leve demais.
Nossa, Cassiano, poxa vida, eu acho que a gente tinha que pregar um negócio mais pesado, porque as pessoas é isso, as pessoas aquilo, que não sei o quê, que não sei o quê. Não é a respeito do que tem que ser pregado, é a respeito daquilo que eu e você já deveríamos estar produzindo, o nosso próprio alimento dentro das nossas casas, no nosso secreto, e chegarmos aqui para contribuir com aquilo que está sendo feito. E quando nós vemos uma pessoa se alimentando daquele leite espiritual que a Bíblia diz a respeito dos fundamentos da palavra, a respeito do amor de Jesus, a gente não fique como um irmão chato mais velho do lado falando assim, isso é leve demais. Não é assim. Mas a gente tem a compaixão das pessoas que estão chegando. O Senhor Jesus, quando está tratando com os seus discípulos, Ele está apresentando a mesa, está falando para os seus discípulos, agora vocês vão partir o pão, vocês vão fazer isso em memória de mim. E a preocupação dos discípulos naquele momento é, quem que vai ser o maior? Jesus está prestes a entregar sua própria vida numa cruz, e os discípulos que andavam com ele estavam pensando, e aí, quem vai ser o maior? Quem vai ser o mais cheio de poder? Quem vai ser aquele que carrega a autoridade com ele? Quem é aquele que vai curar? Quem é aquele que vai fazer milagre? Quem será o maior entre nós? E Jesus, no mesmo momento, percebendo, discernindo aquilo no espírito deles, essa é a preocupação de vocês? Então, para vocês entenderem como o Senhor Jesus enxerga o reino de Deus, Ele está falando, você que pensa que é o maior, você será o menor. Você que quer ser servido, você vai servir. Porque o reino dessa terra funciona de um jeito, o meu reino funciona de outro jeito. Sabe qual que é o problema, querido? O problema é que nós olhamos o contexto, sabemos o final da história e lemos com muita tranquilidade o que está prestes a acontecer. Aí Jesus foi para o seu momento de oração, suou a ponto de derramar sangue no seu suor, foi crucificado, ressuscitou e todos viveram felizes para sempre. Você entende que era o próprio Deus sendo julgado por pessoas pecadoras? Você entende que era o próprio Filho de Deus que estava ali se entregando por mim e por você, que o Pai estava sofrendo junto com Ele por causa daquele momento ali, simplesmente para nos salvar? E às vezes nós estamos chegando na igreja com um rei na barriga, e não no sentido do Espírito, do próprio Cristo dentro de nós, mas um rei na barriga no sentido de soberba espiritual, achando que o culto de domingo tem que ser um culto para saciar a sua fome, quando na verdade eu e você já deveríamos estar produzindo o nosso alimento, nos alimentando, porque nós já somos maduros o suficientes para entender aquilo que Deus quer de nós. Ah, mas eu dependo do pastor orar pela minha vida. Mas o Espírito que está sobre a vida do pastor está sobre você. Mas é mais bonito eu tirar a responsabilidade da minha vida, de ter uma vida de santidade, uma vida de consagração, e levar toda a minha responsabilidade para aquele que Deus colocou como autoridade espiritual sobre a minha vida. Porque eu sou grande, mas eu não sei andar sozinho. Sendo que você nunca andará sozinho, porque o Espírito de Deus está dentro de você. E às vezes a gente está nesse sentimento, eu vou no culto de domingo, vou saciar minha fome. Aí acaba o culto de domingo, vem a segunda-feira braba, vem os boletos para pagar, vem as coisas que estão acontecendo no mundo inteiro, que está afetando a nossa vida economicamente, e a gente começa a entrar num estresse alto por causa dessas responsabilidades. Mas como o nosso alimento, aquilo que nos sustenta espiritualmente, é só o que eu vou receber no domingo que vem, eu tomo decisões precipitadas, eu erro, eu peco, eu cometo algo que fere a palavra de Deus. Por quê? É só o que tem no domingo, e talvez o que está sendo dado para você aqui no domingo, em determinados momentos, é uma mensagem evangelística, para mostrar para as pessoas como Jesus as amou e ama, como Deus as amou, como aquilo é necessário para elas entender que elas são justificadas, que elas são perdoadas dos seus pecados, que Deus quer que elas tenham uma comunhão com Ele. E essa mensagem
em algum momento da nossa vida, ela foi o essencial para a gente, porque foi aquilo que nos abraçou, aquilo que mostrou para a gente um sentimento diferente do que nós víamos. A gente olhou aquela mensagem, a gente chorou com aquela mensagem, a gente viu, mas o tempo passou e essa mensagem agora fica algo no seu consciente. Você já sabe disso. Eu já sei que Jesus me ama, eu já sei que Deus me ama, eu já sei disso, eu já sei daquilo. Então, mas e você agora? Está cooperando com o quê? E nós agora estamos dividindo o que com essas pessoas? O que a sua maturidade está contribuindo para o corpo, para as pessoas que estão ao seu lado? O que a minha capacidade de fazer alguma coisa está cooperando para o corpo também amadurecer e crescer e dar o resultado que eu também estou dando? Ah não, Cassiano, aí não. Numa dessas conversas com um amigo, eu disse para ele, a gente estava perguntando, conversando, e a gente falou assim, cara, já percebeu que cada vez mais o sentido de vir para assistir culto começa a passar? Entenda isso, querido, discirna isso no seu espírito. Vai chegar um momento da sua maturidade que vir para a igreja somente para assistir o culto vai começar a não fazer sentido, porque aquilo que Deus quer é que a gente amadureça e o nosso culto seja prestado em todos os lugares que a gente está. E aí você vai vir para cá, vai ouvir uma palavra, você vai falar assim, poxa, cara, de novo, cara. Poxa, de novo. Ah, não estou mais afim não, cara. É porque talvez eu e você já deveríamos ter levantado da mesa. Eu e você já deveríamos fazer como Jesus, que pegou a sua capa de mestre, de senhorio que estava sobre a vida dos discípulos, tirou a sua capa e começou a lavar os pés dos discípulos. Era um mestre fazendo uma função de escravo. Você e eu somos filhos, mas a gente tem que aprender como filho a fazer o mesmo comportamento de Cristo, que é o quê? Eu me abstenho da posição para servir você, para ganhar o maior número de pessoas possível por meio do Evangelho. Qual que é o problema, Cassiano? O problema é que quanto mais a gente cresce, mais a gente acredita, de uma maneira errada, que a gente deve ser servido. Quanto mais eu cresço espiritualmente, quanto mais eu cresço ministerialmente, talvez mais eu acredite no fundo que alguém tem que me servir, que alguém tem que me honrar, que alguém tem que fazer algo por mim. Por quê? Porque agora eu sou uma autoridade espiritual. Isso significa que agora, mais do que nunca, você tem que entregar mais ainda. Porque se você cresceu, amadureceu a esse ponto de assumir uma posição, de assumir um propósito divino na sua vida, é algo que Deus colocou na sua vida para alimentar a vida de outras pessoas. E isso vai acontecer no momento que você e eu chegarmos no limite de alguma coisa. O Senhor tem movimentado algumas pessoas para que elas entendam que no limite da vida delas, Ele tem um propósito para se cumprir. Só que eu e você só vamos entender isso quando a gente der a resposta certa no momento do limite. No momento que a pressão está instalando na sua cabeça, no momento que os problemas estão instalando na sua cabeça, na hora que aquilo lá que você almeja tanto parece tão distante, e a resposta para aquele problema que você tem que dar é o quê? A resposta certa ou errada? Se eu e você desistimos na hora que um negócio estiver pegando fogo, a gente vai ter que refazer o caminho e passar pela prova de novo. Não é Deus que está colocando a prova, mas Deus está fazendo você a prova de alguma coisa. Deus poderia livrar Sadraque, Mesaque e Abednego daquela fornalha, mas Deus fez eles a prova de fogo. Pode andar sobre ele que não vai te queimar. Existem problemas na minha e na sua vida que o Senhor não vai nos livrar, tirando ou evitando que a gente participe de alguma situação. Ele vai fazer com que a gente se torne a prova daquele problema, a ponto de eu e você passarmos por aquilo sem causar dano algum para nós. Mas a gente vai ter que ter coragem de entrar.
Jesus está contando algo para os seus discípulos, que ele está dizendo assim: ei, tudo isso aqui que está acontecendo é para amar as outras pessoas. Essa Santa Ceia que nós estamos servindo não é para a multidão. Elas vão fazer parte disso. Mas essa ceia é para vocês que já entenderam o propósito. E agora vocês não têm só comunhão comigo. A Bíblia diz que aquele que não bebe no meu sangue, não come da carne, ele não tem o quê? Ele não tem parte. Ter parte é diferente de somente ter comunhão. E o Senhor está querendo chamar mais filhos para perto dele, para ter parte com o propósito dele na sua vida. Qual que é o problema? Vai custar alguma coisa de você. E se você e eu estamos pensando que só o culto de domingo vai ser suficiente para a sua vida, você e eu estamos errados. E quem que vai ser o principal afetado por isso, Cassiano? Eu mesmo. Porque quando eu deixo de cumprir o propósito de Deus, não é somente a vida das outras pessoas que vão deixar de usufruir da minha vida. Sou eu mesmo viver aquilo que Deus estabeleceu para eu viver. Mas eu sei que você tem problema demais para resolver. Eu sei que há responsabilidade demais nas suas costas. Eu sei que há coisas demais para você resolver no seu dia a dia, que gera uma demanda para você natural, que você tem que resolver. Mas deixa eu te contar um segredo. Quanto mais capacidade você tem de resolver um problema, mais problema vai chegar para você. Já percebeu? Não é só com vocês não, é só eu que vejo isso. Já viu aquela pessoa totalmente atarefada dentro de uma equipe? Aí você fala assim: poxa, eu estou tão atarefado dentro da equipe. Aí vem quem está supervisionando a equipe, ele chega, ao invés de pegar alguém que está trabalhando pouco, ele vai em você, que já está atolado de trabalho, e fala assim: toma mais uma responsabilidade nas suas mãos. Só acontece com a gente, né? Não acontece mais ninguém. Mas o que é isso, Cassiano? Quem tem capacidade de produzir frutos em meio a uma pressão, normalmente vai ser colocada mais pressão, porque subentende que ele vai entregar mais resultado. É por isso que não entrega responsabilidade para quem não está fazendo nada. O que Jesus está dizendo para eles nesse contexto? Eu estou fazendo tudo até agora, só que agora há um Espírito que está sobre vocês para que eu saia de cena, e o Espírito, por meio de vocês, faça com que vocês tenham a capacidade de suportar a pressão que eu estou suportando. E quer uma coisa mais bonita? Está vendo as obras que eu faço? Vocês vão fazer obras maiores do que a minha. Olha a responsabilidade de Jesus para os discípulos. Jesus não é alguém com o caráter ferido, não é alguém com o ego ferido, que ele está com medo de alguém produzir mais coisas do que ele. Jesus quer que todos nós alcancemos a plenitude de Cristo dentro de nós, para entender qual é a capacidade que você consegue suportar, da pressão que você consegue suportar, para que você entregue aquilo que você nunca entregou. Mas para isso, muitas das vezes, você e eu temos que nos colocar nesse ambiente, porque ele não acontece naturalmente. É por isso que muitas das vezes está tudo certo na sua vida, mas a decisão que você precisa tomar é literalmente sair de um ambiente e assumir um desafio novo. Mas qual que é o nosso pensamento? Cassiano, eu vou sair da estabilidade? Eu vou sair do meu conforto? Eu vou sair disso? Então, talvez você nunca vai experimentar a totalidade da capacidade que você tem de produzir bons frutos. Jesus era o perseguido. Os discípulos um pouco viram o que era aquilo. Pedro, quando foi questionado, você anda com ele, fala como ele, Pedro já deu para trás, antes de Jesus ser crucificado. Quem sofria a pressão mesmo era o Cristo. Mas percebe que depois que o Espírito Santo veio sobre eles, a pressão toda, o alvo todo foi colocado nas costas dos discípulos.
Aí tem um que é morto de ponta cabeça, tem um que perde a cabeça, tem um que morre de um jeito, tem outro que morre do outro, tem um que é isolado. A pressão, ela começa a mudar conforme eu e você assumimos a responsabilidade do protagonismo da nossa vida. Falar de protagonismo, às vezes, é uma palavra muito distante do que nós estamos acostumados a viver. Mas nada mais é do que você assumir a responsabilidade da vida que você tem. Quais são os seus resultados? É sua responsabilidade. Ai, Cassiano, mas falaram contra mim, mas meu chefe não deu atenção. Saia. Não, mas como é que eu vou sair? Está vendo? É responsabilidade sua vida que você tem. Ah, mas não é tão simples assim. Eu sei que não é tão simples, porque se fosse simples todo mundo fazia. Mas se eu e você estamos querendo ver até onde vai essa fé que nós carregamos, até onde vai esse poder que nós carregamos, está na hora da gente assumir o quê? Responsabilidade. E para assumir responsabilidade, às vezes a gente vai ter que levantar da mesa e falar assim: me dá uma bandeja para eu servir também. Eu estou sentadinho, bonitinho, com o prato na minha mesa e tem alguém colocando alimento na minha mesa. Mas tem como você me dar uma bandeja para eu aprender a produzir o meu próprio alimento e agora alimentar a vida de outras pessoas? Foi muito bom até aqui fazer isso, passar por isso, mas eu entendi que enquanto eu estou sentado à mesa, existem pessoas me servindo. Nós participamos desse culto, vai chegar no final aqui, no momento de ceia, vai vir alguém com uma bandeja na mão, com o pão e com o cálice, falando: você pegou o cálice? Você pegou a ceia? Você pegou? Porque enquanto eu e você estamos preocupados em ter esse culto, existem pessoas preocupadas em nos servir. Existem pessoas de pé no canto da igreja, existem pessoas que estão lá fora cuidando do seu carro, preocupadas em você ter uma boa experiência de culto. O que é isso? Em algum momento essas pessoas têm que se alimentar. E nem sempre vai ser dentro do culto, às vezes vai ser dentro da sua casa. Por quê? Porque no momento que elas estão apostas a servir, elas estão cheias para entregar alguma coisa para você. E a gente se acostumou com um evangelho de ritos. Qual que é o evangelho de rito, Cassiano? O que você cumpre domingo e acredita que está tudo certo. O que Deus quer de mim? Deus quer que eu vá na igreja. Se eu estiver indo na igreja, Cassiano, está tudo certo. Aonde está escrito isso? Aonde está escrito que o cerne do evangelho é você ir à igreja todos os domingos, todas as quintas? Nós temos que entender que pela palavra o Senhor diz que agora há um Cristo em nós, que é a esperança da glória. Agora significa que tem algo dentro da gente que supre a necessidade de outras pessoas. Existe algo dentro de nós que é um alimento para a vida, não só nossa, mas de outras pessoas. Mas o que eu estou fazendo com isso? O que eu estou fazendo com o meu chamado? O que eu estou fazendo com as minhas habilidades? O que eu estou fazendo com as coisas que me são confiadas? Há um espírito pairando na cabeça dos irmãos aí. O que é isso, Cassiano? Irmão, Deus está querendo te dar responsabilidade. E não é responsabilidade na igreja não, tá, querido? Lindo, maravilhoso. Porque às vezes a gente fala isso e acha que Deus quer me dar responsabilidade. Deus quer me dar um cargo na igreja. Tem que ser voluntário. Você deveria ser voluntário. Mas o que Deus quer fazer com você não tem a ver com a organização que você faz parte. Tem a ver com o reino que você faz parte. O reino tem algo dentro de você que Deus separou para alimentar a vida de alguém. E Ele quer te dar responsabilidade para você e eu aprendermos a nos alimentarmos, buscando no nosso secreto, obedecendo os mandamentos, cumprindo com as nossas obrigações de filhos, mas principalmente para servir as outras pessoas. Do que adianta eu ter prosperidade se a minha prosperidade não afeta a vida do meu irmão do lado? Que adianta eu ser sábio se eu não consigo trabalhar a tolice do cara que está fazendo um monte de coisa errada e eu posso ajudar, mas não quero ajudar?
Do que adianta eu ser um homem de negócios, onde estou faturando milhões e milhões no ano da minha empresa, se aquilo que eu estou fazendo não serve de nada para ninguém? Eu não consigo promover nada para ninguém. Eu não consigo entregar nada para ninguém. Por quê? Porque o que é meu é meu. Então tá bom. Nem a sua vida é sua mais se você entregou ela para Cristo. Como é que os seus negócios são seus? Porque quando a Bíblia diz que nós entregamos a nossa vida a Cristo, nós entregamos, é dele, ele pagou um bom preço. Mas há algo dentro de você que pode servir de alimento para a vida de outras pessoas. E pasmem, existem pessoas morrendo do nosso lado, porque nós não estamos dividindo aquilo que temos. Por quê? Porque alguns estão vivendo um tempo de avareza, pode ser que sim, mas muito de nós acreditamos que o pouco que nós temos não é o suficiente para abrir para outras pessoas. Talvez seja a minoria que são as pessoas que estão em abundância, que estão em grande prosperidade e tem muito para dar, para dividir e que não querem fazer isso. Talvez isso seja a minoria. Talvez a maioria sejam pessoas que estão contando nos dedos as coisas que têm, e ainda existem pessoas chegando e você fala assim, divide o Yakult aí comigo. Pô, mas o Yakult é desse tamanho aqui, irmão. Mas dá para dar 2 goles, você sabe disso. Dá um gole para mim, um gole para você. Não, mas tem um bife só. Dá uma metadinha para mim, outra metade fica para você. É simples fazer isso? É tranquilo fazer isso? Não é fácil. Então quem disse para você que o evangelho seria simples? Quem disse para você que o evangelho era só vitória? E não é, Cassiano? Mas a vitória muitas das vezes vem reformulada de um fracasso que a gente teve. Como assim, Cassiano? Não sei você, vou falar de mim agora. Eu cometo erros. Eu erro nas minhas decisões. Eu erro nos meus comportamentos. Mas uma coisa que eu não posso errar mais são nas desculpas que eu dou para os erros que eu cometo. Então, quando acontece algo na minha vida, eu tenho que ser o primeiro a entender que agora existe um Espírito dentro de mim e que eu preciso me arrepender e que Deus está disposto a fazer de novo se eu estiver realmente arrependido com aquilo que eu cometi. Mas, Cassiano, já não é grande, já não amadureceu? Amadureceu, só que agora os meus problemas são outros. Quando eu conheci o evangelho, meu problema é saber lidar com a minha falta de paternidade. Só que agora eu sou pai. Não dá mais tempo para eu lidar com falta de paternidade, irmão. Está na hora de eu ser pai. Sabe qual que é o problema? O problema é que tem muita gente preso ao mesmo problema há anos e anos e anos. E a mesma desculpa de anos e anos e anos. Porque lá atrás fizeram comigo, porque lá atrás me abandonaram, porque lá atrás aconteceu isso, porque lá atrás fizeram isso para mim. E Deus está esperando de mim e de você. Ei, que hora que você vai fazer alguma coisa? Porque eu não sou responsável por aquilo que fizeram com você, mas eu sou responsável por fazer uma nova obra na sua vida, e agora as coisas serão diferentes. Você quer? Está afim? Então tem trabalho para você. Mas que horas que a gente vai acordar para isso? Que horas que a gente vai acordar que Deus tem algo, uma expectativa em nós? Que horas que nós vamos acordar que o mundo espera com expectativa a manifestação dos filhos de Deus? Eu e você somos filhos de Deus. O mundo não espera com expectativa a manifestação dos pastores, dos profetas, dos mestres. Eles esperam a manifestação dos filhos. Então por que toda essa expectativa em cima do altar? Como se só quem sobe no altar tem algo para entregar para a vida das pessoas. Existe algo dentro de você poderoso para suprir a necessidade das pessoas que estão lá fora. Por que é tão difícil acreditar?
Há algo dentro de nós que está clamando para ser colocado para fora. Esse é o poder do Espírito Santo dentro de você. Mas antes de qualquer coisa, antes de qualquer pessoa acreditar em você, no seu potencial, eu e você precisamos acreditar em nós mesmos. Mas eu vim de uma família assim, Cassiano, mas eu vim de uma família assada. Você veio do reino, de uma família celestial, de um Deus que é Pai poderoso. Mas eu sou fraco, mas o poder de Deus se aperfeiçoa na sua fraqueza. Nós vamos brincar de tete a tete aqui até que horas? Porque para cada desculpa Deus tem uma resposta. Eu acordei até a criança. Desculpa estar gritando, gente. É que às vezes há algo dentro de nós clamando para a gente ser mais efetivo, clamando para a gente ser mais fervoroso, clamando para a gente entregar um pouco mais, para fazer um pouco mais. Mas a verdade é que a gente tem muitos afazeres e a gente não está afim de assumir essa responsabilidade com Deus, porque a gente acredita que para isso acontecer, eu tenho que ficar enfiado dentro de uma igreja. Você não tem que ficar enfiado dentro de uma igreja. Você tem que estar enfiado dentro do reino. Isso é maravilhoso. Por quê? Porque se eu tenho o reino, se eu estou cheio do reino, eu estou dentro da igreja. Aí que está. Porque quando nós falamos assim, talvez passe a impressão de que a igreja, o organismo, é desnecessário. Pelo contrário, ele é totalmente necessário. Mas o propósito dele é diferente do que talvez a maioria das pessoas acredita que é. Quer te doutrinar, quer fazer alguma coisa, quer te prender, quer te aprisionar, quer te tornar um escravo. Você foi livre. Você é livre para ir e vir. Você é livre para comprar e vender. Você é livre para fazer uma série de coisas. Não é um pastor que determina o que você faz. Não é um pastor que determina para você: compra o carro vermelho ou compra o carro preto. Você é grande o suficiente para tomar essas decisões. Mas você quer a chavinha de responsabilidade na sua mão ou está bom na mão de alguém? Você quer assumir o controle de viver aquilo que Deus tem para a sua vida, para o resto da sua vida? Ou está bom alguém começar a dar palavras para você, para dizer o que você tem que fazer ano após ano? Ai, Cassiano, senti no meu espírito aqui, o Espírito Santo está falando comigo que eu tenho que tomar uma decisão, que eu vou sair do meu trabalho, vou abrir a minha empresa, vou fazer isso, vou fazer aquilo e tal, e tal, e tal, e tal, e tal, que não sei o quê. Pô, bênção. Aí venho eu que não tem nada a ver com a palavra, com a voz que você ouviu dentro de você, estou inerte a essa situação e chego para você e falo assim: pô, cara, mas você vai tomar essa decisão com a economia que está aí fora? Com 9 dedos aí, fazendo o que ele está fazendo, você tem certeza que você vai tomar essa decisão? Aí toda aquela palavra que você tem dentro de você, que você ia fazer alguma coisa, veio alguém com um balde de água fria, colocando sobre a sua vida. Por quê? Porque talvez eu tenha falado aquilo lá com base no que é natural, e aquilo que estava falando dentro de você era sobrenatural, e o Espírito sabe de coisas que nós não sabemos, e aí nós tomamos uma decisão porque ficamos com a palavra de alguém que não estava sendo movido pelo Espírito, mas pela lógica. Você quer responsabilidade da sua vida na sua própria mão? Dependente somente do Senhor? Dependente somente do Espírito que está dentro de você? Porque também não é uma coisa fácil. Não vai ser tão simples quanto parece ministrar essa palavra. Quando eu tenho que tomar uma decisão difícil, eu dobrar o meu joelho e o Espírito Santo falar dentro de mim. E quando eu vou em pessoas chaves para conversar sobre o assunto, eu ter a maturidade de ouvir o que essas pessoas têm a dizer, mas no fim decidir por aquilo que Deus está falando ao meu espírito. Eu não tenho problemas em pedir conselhos, porque conselho há uma sabedoria que vem carregada com eles. Mas eu tenho dificuldade de tomar decisões abrindo mão do que Deus está me dizendo para seguir aquilo que as pessoas estão falando, contrárias ao que eu estou sentindo no Espírito. Eu não tenho problema em ouvir, mas no final, o único responsável pelo meu sucesso ou pelo meu fracasso sou eu mesmo.
O maior sinal de maturidade é quando nós pedimos um conselho, alguém nos aconselha, dá errado, e a gente coloca a culpa no conselho da pessoa, não na nossa responsabilidade de ter aceitado. O maior sinal de imaturidade é quando eu culpo as pessoas pela vida que eu estou tendo e escolhi viver até agora. A culpa foi de fulana, a culpa foi de ciclana. Não, a culpa é nossa. É nossa. Está tudo certo, está tudo bem, a culpa é nossa. Ah, mas fizeram, a culpa é nossa, porque a gente deixou fazer. Porque você só pode ser ofendido se você se colocar na posição de ser ofendido por alguém. Porque se você é ciente da pessoa que você é em Cristo, mesmo que alguém fale algo contrário, dentro de você, você sabe o que você é e o que você não é. Perguntaram para Jesus: você que é o rei dos judeus? Vocês que estão dizendo, não sou eu. Você que vai fazer? Vocês que estão falando. E agora, para quem tinha revelação? Eu sou aquele que haveria de vir. Porque naquele momento as pessoas só estão querendo testá-lo. Existem coisas que pessoas vão falar para você só para testar se você realmente acredita ou se você depende da aprovação delas para fazer alguma coisa. E normalmente esse teste vem de pessoas tão próximas de você que é tão pesado você acreditar o contrário. O Senhor quer fazer algo na minha e na sua vida, mas Ele quer que a gente amadureça o suficiente para entender que, ei, sou eu e você. As pessoas serão afetadas pela sua vida, mas você não pode se deixar afetar pela vida de alguém. Esteja firmado na palavra, firmado no Espírito, para que independente se alguém acredite ou não em você, você mais do que ninguém acredita. Se alguém investe em você, bem, mas se não investir, você faz seu investimento. Cassiano, mas eu errei. Está tudo bem. A Bíblia diz que se não deveríamos errar, mas se erramos, nós temos um advogado fiel. Mas não são as pessoas que vão advogar para você, é o próprio Deus que advoga a sua defesa. Então talvez eu e você cometemos algum erro no meio do caminho e a gente está esperando que alguém se levante para defender a gente, para que a gente continue fazendo o que estamos fazendo. E a pergunta que eu tenho para te fazer é a seguinte: Deus não é o suficiente para você continuar? Você precisa de mais alguém acreditar? Você precisa que mais alguém aprove? Você precisa que mais alguém bote força? Bote fé em você? Talvez você não tenha. Porque Cristo, por mais que Ele tenha carregado uma multidão, tenha feito um monte de milagre, você viu que a cruz tinha mais alguém colado com Ele? Era Ele sozinho naquela cruz. Sabe o que é interessante? Eu já falei isso uma vez. O chamado de Jesus estava fazendo com que as pessoas empurrassem Ele para um trono terreno, mas o propósito de Jesus o empurrava para uma cruz solitária, onde só estava Ele e Deus. Talvez o resultado das suas mãos está fazendo com que as pessoas empurrem você para um lugar que você não deveria estar. Mas há um propósito dentro de você que mesmo que você esteja sozinho, você cumpre no final das contas. Porque Jesus, um pouco tempo depois desse texto, Ele está orando. E Ele está pedindo ao Pai: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Se possível. Mas e se não for possível, Cassiano? Seja feita a sua vontade. E qual foi a vontade do Pai, de acordo com a palavra? Foi da vontade do Pai moê-lo. É isso mesmo que você ouviu. Ai, Cassiano, está apertando demais. Então, porque está apertando, não é da vontade de Deus. Ah, Cassiano, está doendo demais.
Então, porque está doendo, não é da vontade de Deus. Ai, Cassiano, estão me caluniando demais. Então, porque estão me caluniando, não é da vontade de Deus. Ai, Cassiano, mas está uma escassez absurda. Então, se é escassez, Deus me prometeu prosperidade, não é da vontade de Deus. Não, não. Pelo contrário. Seja em prosperidade e abundância, seja em escassez. Onde está dando tudo bem ou se está dando tudo errado. Se você e eu temos convicção daquilo que Deus mandou a gente fazer, termine o trabalho que Deus colocou sob sua responsabilidade. Termine a carreira que te foi proposta. Por quê, Cassiano? Porque por mais que faça muito sentido o que nós vivemos todos os dias, a maior responsabilidade que nós temos, nós vamos apresentá-la diante de Deus no grande dia. E naquele dia não vai ter desculpa. Porque quem vai estar diante de nós é o próprio Deus. E quando a gente olhar, a gente não vai poder falar igual Adão. Ai, foi a mulher que tu me deste. Que mulher que tu me deste? O que, rapaz? Vem cá, me dá os seus frutos. Deixa eu colocar no fogo. Para saber o que vai permanecer. Eu falo isso com temor e tremor no meu coração pela posição que a gente acaba exercendo. Para você entender a questão de responsabilidade que nós carregamos. Pregar o evangelho, curar os enfermos, expulsar os demônios, fazer milagres e maravilhas, não parece algo da vontade de Deus? Não parece algo que vai gerar um resultado muito absurdo para a igreja, onde todo mundo vai se alegrar, onde todo mundo vai dar graças, onde todo mundo vai ver um milagre e vai falar que, poxa, glória a Deus pela vida daquele ministro que fez isso? Não dá a impressão disso? Mas biblicamente falando, existem algumas pessoas que vão promover isso e no final a resposta de Deus para elas é: eu não te conheço. E é inferno. Não sou eu que estou dizendo, a Bíblia que está dizendo. E que mensagem é essa, Cassiano? Há uma responsabilidade em tudo que a gente faz. E a maior responsabilidade que a gente tem é fazer conhecido o nome de Cristo, mas principalmente a gente ser conhecido dele. E para isso eu não preciso de um púlpito, para isso eu não preciso de uma estrutura, para isso eu preciso entender que o Espírito Santo está dentro de mim, testificando, porque a Bíblia diz que o Espírito testifica o Espírito daqueles que são chamados filhos de Deus. Não é para quem faz milagre, não é para quem faz alguma coisa, não é para quem tem uma igreja, não é para quem faz parte de uma igreja, porque a Bíblia diz que você deve congregar. Se você for buscar no original o que significa congregar, tem mais a ver com a comunhão que você tem com pessoas do que a sua associação a uma igreja. Isso daqui é para facilitar a sua comunhão, a sua congregação. Mas se eu chego no culto, ouço o culto, vou embora, não falo com ninguém, não converso com ninguém, não ajudo ninguém, não faço nada por ninguém, talvez eu só esteja participando de um rito e não estou tendo comunhão com ninguém, não estou congregando, não estou fazendo nada. Mas na minha cabeça imatura, eu estou cumprindo bonitinho a cartilha. Uma cartilha que não está escrita na palavra, mas que alguém, talvez, algum dia contou para você como se fosse verdade, você acreditou. Você e eu não vamos para o céu porque a nossa carteirinha de membro está arquivada. Nós não vamos chegar no céu e falar assim: cadê a sua carteirinha de membro da igreja relevante? Não. Onde está o selo do Espírito dentro de você? Aonde está o selo? Garanto para você que esse selo não tem o R de relevante lá. Esse selo é mais espiritual do que a gente imagina. Há uma responsabilidade nas nossas mãos a partir do momento que nós vamos ceiar agora. Vou pedir para que o louvor suba aqui para me ajudar, por gentileza. Daqui a pouco eu e você vamos participar da ceia. E o que é a ceia, Cassiano? É um momento em que nós demonstramos a Deus
que nós temos parte com Ele. Não é que nós temos parte com a igreja relevante, nós temos parte com o reino. E graças a Deus pela igreja relevante, que tem nos dado um lugar de ensino, um lugar de ajuste, um lugar de empoderamento. Graças a Deus pela igreja que nós fazemos parte. Graças a Deus pelos pastores que estão sobre a nossa vida. Graças a Deus pela autoridade que está sobre a nossa vida. E é essa autoridade que está fazendo eu e você crescermos. Para quê, Cassiano? Para a gente assumir responsabilidade. Qual responsabilidade, Cassiano? Da sua própria vida. Porque quando você tomar aquele cálice na mão, aquele pão na mão, a Bíblia diz que alguém deve julgar você. Julgue-se o homem a si. Por que a gente está preocupado com o outro? Quantas pessoas têm deixado de ter comunhão com Deus por medo do que o irmão do lado está pensando dela? Cristo não foi suficiente para morrer numa cruz, para ter comunhão com você? Você precisa mesmo da aprovação do irmão que está do seu lado? Para isso não. Então o que eu tenho para dizer para você nessa manhã: o Senhor fez o que era necessário para que você e eu tenhamos comunhão com Ele. Isso está posto, está feito. As pessoas que estão ao nosso redor são importantíssimas para a nossa vida, mas nós não dependemos da aprovação delas para nada, principalmente para continuar em comunhão com Deus. E eu e você precisamos tomar uma decisão hoje. Qual decisão, Cassiano? Aceitar a carreira que te foi proposto ou proposta. Só isso. Deixe que depois que você aceitar essa carreira, Deus mesmo apresenta para você os obstáculos que vão acontecer, que são normais. Mas Ele também apresenta para você o único que é capaz de passar por cima de todo obstáculo, que é o Espírito Santo dentro de você. E eu tenho uma palavra para você que está me incomodando desde o momento em que eu pisei aqui dentro e o Senhor começou a ministrar no meu espírito. É uma palavra bem pontual para algumas pessoas. Irmão, está no limite. É agora que a chave vai virar. Está no limite, irmão. Está pressionado? O negócio está louco mesmo na sua cabeça? Está sem resposta? Está de mãos atadas para essa parada aí que você está prestes a decidir? Está difícil mesmo, de verdade, está difícil mesmo? É agora que a chave vai virar. Ai, Cassiano, vai virar porque eu estou em escassez e a prosperidade vai chegar sobre a minha vida. Vai virar porque você vai entender qual é a vontade de Deus para você. Ai, é a prosperidade que você espera. Ai, é o poder que você espera. Você que está vivendo um momento de pressão, mas muito forte na sua cabeça. Nem todo mundo está com essa pressão na cabeça não, tá, gente? É porque pressão natural todo mundo tem. Se você não está, o país que a gente está vivendo, se você não tem pressão na sua cabeça, pelo amor de Deus, ora por mim. Pressão todo mundo tem, é normal. Mas existem pessoas que estão no limite de decidir por algo, se você continua ou se você para. Se você faz ou se você deixa para trás e abandona esse sonho que você carrega, que o tempo todo você acreditou que era de Deus, mas porque ficou difícil, agora não é tão de Deus assim. Ah, tá bom. Chegou o momento de você permanecer firme e dar a resposta certa. Cassiano, qual é a resposta certa? Tudo vai bem. Ah, mas não vai tão bem, não. Então, é só a boca que você está proferindo. Tudo vai bem. Não está dando certo, Cassiano? Tudo vai bem. Tudo vai bem. Tudo vai
bem. Tudo vai bem. Eu vou falar isso até entrar no seu espírito essa palavra. Tudo vai bem. Mas eu estou perdendo. Tudo vai bem. Mas deu errado. Tudo vai bem. Mas aconteceu, chegou o diagnóstico. Tudo vai bem. Mas deu errado o negócio. Tudo vai bem. E vai cooperar para o bem daqueles que creem no Senhor, que são segundo a sua palavra. Há algo na palavra de Deus para te sustentar nesse tempo de pressão acima daquilo que você estava acostumado até aqui. O que é isso, Cassiano? O Espírito que está dentro de você, tendo comunhão com você e habilitando você para essa nova fase. Só aguenta a pressão mais um pouquinho. Aguenta mais um pouquinho. Você já aguentou até aqui. Imagina Jesus chegando no monte ali, Judas vindo beijar ele, e ele fala assim: não, já acabou, não, beleza, não, eu me arrependo, não vou cumprir o propósito, não. Jesus, prestes a ser traído por alguém que andou 3 anos do lado dele, por alguém que ele lavou os pés, por alguém que ele tinha parte, que ele dividiu o pão. Jesus, para essa pessoa, sabe o que ele disse para Judas quando Judas estava traindo ele? Meu amigo. Por que amigo, Cassiano? Porque amigos são aqueles que te ajudam a cumprir o propósito, mesmo quando eles não têm noção do que estão fazendo. São amigos porque não é por causa dele, mas por causa da autoridade, por causa da essência de Jesus. Não era Judas que era amigo, era Cristo que era o amigo da história. Por isso que alguém, quando vem te trair, alguém vem te abandonar, ei amigo, faça logo o que você tem para fazer, porque existe um propósito se cumprindo a partir do momento que você toma essa decisão. Você receba essa palavra no seu espírito. Se coloque de pé, por gentileza. Só tu és Senhor, digno da minha vida, tu és Senhor, digno da minha vida, tu és Senhor, oh, eu sou teu. Nome que é sobre todos é o teu Jesus. Fonte da salvação, só tu és Jesus. Digno da minha vida, tu és Jesus. Oh, eu sou teu. Eu vou construir, Senhor. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Eu vou
Querido, e essa é a beleza do Evangelho. É sobre as nossas responsabilidades também. Sobre decisões, é sobre o que nós estamos fazendo, o que nós vamos fazer, o que nós vamos assumir. O Evangelho é decisão, querido. E você ouviu aqui uma boa palavra sobre isso. Quero te convidar a fechar os seus olhos, fundamentado sobre essa palavra tão poderosa que nós recebemos nessa manhã. Eu creio muito, como o Cassiano ministrou aqui, talvez essa seja uma semana de decisão para a sua vida, decisões importantes que você precisa tomar. E omissão também é uma decisão, mas você precisa tomar uma decisão. Deus te dê sabedoria nessa decisão. Deus te dê graça, fundamentado na palavra que você ouviu, fundamentado na palavra para você tomar as decisões que precisam ser tomadas. Você tomar uma postura, né? Talvez é muito confortável para nós gostamos muito, né, de passar responsabilidades e colocar desculpas na conta de alguém. Sempre alguém que é culpado, nunca é a gente. Mas hoje acho que amanhã é boa para nós assumirmos responsabilidades. Fundamentar o que nós estamos fazendo. A minha oração nessa manhã é para que Deus te dê sabedoria e graça ao discernir essa palavra no seu espírito. Você tomar decisões que precisam ser tomadas. Você está aqui hoje, nós iremos participar da ceia. E Jesus assumiu uma responsabilidade, tomou uma decisão. Alguém se responsabilizou pela sua vida. Ele morreu por nós quando nós ainda éramos pecadores, para que hoje, em Cristo, justificados nele, nós tivemos parte com o Senhor. Temos parte com o Senhor. Pode pegar o seu elemento da ceia aí. Diz que o pão, ele é o símbolo do corpo do Senhor que foi partido por nós. Quando a Bíblia fala para nós fazermos isso em memória, não é uma memória triste daquilo que Cristo fez, mas uma memória de gratidão por ter sido alvo dessa decisão de Cristo, ter morrido por nós, pagado um alto preço pela nossa vida, para que nós nos tornássemos filhos. Sabe qual é a beleza de tornar filho? Não é por uma herança que Ele nos dá, é por termos uma paternidade em Cristo agora. O corpo de Jesus que foi, como o Cassiano falou ali, que o Senhor agradou em moê-lo, mas tinha um propósito. Nós fôssemos alcançados por Ele. Será que você pode fazer uma oração de gratidão por aquilo que Ele fez por você na cruz do Calvário? Com o seu pão aí em mãos, você agradecer a Ele pela decisão, pelo propósito, pelo objetivo daquela cruz, de uma morte, de uma ressurreição, uma nova vida, o perdão dos seus pecados, e te tornar agora uma nova criatura. As coisas velhas se passaram, e isso que tudo se fez novo. Será que você pode ser grato por isso nessa manhã, querido? Se agradecer ao Senhor. Você está aqui por Ele, é por Ele que nós existimos, é por Ele que nós nos movemos. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor para todo sempre. Ele é digno, Ele é digno.
Ele é digno da nossa gratidão, Ele é digno da nossa adoração, Ele é digno do nosso louvor, Ele é digno da nossa vida, Ele é digno de tudo. Pai, nós somos gratos ao Senhor. Obrigado por enviar Jesus Cristo. Obrigado pela morte e ressurreição de Jesus. Obrigado porque nós somos livres. Obrigado que nós somos libertos. Obrigado que nós somos justificados. Obrigados agora porque temos filho, temos uma paternidade, temos uma aliança com o Senhor, uma aliança superior a uma aliança do Antigo Testamento, feita por sangue de animais, mas uma aliança agora superior, pelo teu sangue naquela cruz do Calvário. Obrigado, Pai, pela tua decisão. Obrigado pelo teu propósito de morrer na cruz do Calvário, para que nós fôssemos alcançados quando nós ainda éramos pecadores, agora justificados no Senhor, uma nova criatura no Senhor. Agora somos filhos, ó Pai, agora somos filhos, ó Pai, e filhos, ó Pai, com direito à herança, filhos agora participantes, ó Pai, filhos que podemos assentar à mesa, Pai, filhos agora que temos um consolador, um ajudador habitando em nós, filhos agora que temos um bom Pai cuidando de nós o tempo todo, filho de um bom Pai que tem olhado por nós em todo o tempo, e possamos declarar nessa manhã: o Senhor é bom em todo o tempo, o Senhor é bom em todo o tempo, o Senhor é bom em todo o tempo. Não são as pressões que definem isso, não são os momentos que definem isso, o teu caráter define. O Senhor é bom em todo o tempo, o Senhor é bom em todo o tempo. Isso que nos garante, ó Pai, mesmo em meio às pressões do dia a dia, mesmo em meio às pressões de decisões a serem tomadas, o Senhor continua sendo bom em todo o tempo, o Senhor continua sendo bom em todo o tempo, Pai. Nessa manhã em nós um sentimento de gratidão, Pai, por tudo aquilo que o Senhor fez, tem feito e fará por nós, Pai. Nessa manhã, Pai, nós te agradecemos. Nós te agradecemos, Pai, como filhos participantes, ó Pai, da tua paternidade. Pai, todos juntos comemos do pão para a glória de Deus. Seu cálice aí, cálice do sangue de Jesus, símbolo de uma nova aliança, uma aliança superior agora, aliança feita com o sangue de Jesus, uma aliança agora que nos dá acesso, uma aliança que nos faz participantes agora, uma aliança superior agora, onde o Espírito Santo habita em nós. Não são em pessoas específicas para uma determinada situação, não. Agora Ele habita em nós o tempo todo. Uma aliança agora fruto de uma promessa: eu vou para o Pai, mas eu vou enviar um Espírito Santo igual a mim. Ele será o Consolador, Ele será o ajudador, Ele estará com você todos os dias, em todos os momentos. Isso é o símbolo de uma nova aliança. Essa aliança onde somos perdoados, onde somos justificados, onde nós somos sarados no Senhor, onde nós somos prósperos nele, onde Efésios diz que uma aliança agora em que todas as bênçãos nós somos abençoados em Cristo Jesus, uma aliança onde Ele nos colocou em um local superior agora, assentado com Cristo, muito acima de qualquer nome. Essa é a aliança que nós pertencemos. Essa é essa nova aliança que você pertence. Essa é a aliança onde Cristo te colocou, onde Cristo te fez participante agora. Essa é a nova aliança. Pai, obrigado por essa nova aliança no Senhor, Pai. Obrigado pelo teu sangue, ó Pai, ali na cruz do Calvário. Sangue que nos limpou, sangue que perdoou todos os nossos pecados, que foi o preço a ser pago por nós, Pai. Não fomos comprados com ouro, não fomos comprados com pratas, nem com pedras preciosas. Fomos comprados por um preço muito superior, muito superior, que é o teu sangue, Pai. Nós celebramos nessa manhã, Pai. Não há tristeza no nosso coração, há um sentimento de gratidão, Pai, porque o Senhor morreu, mas ao terceiro dia o Senhor ressuscitou. O Senhor está no céu, assentado, vivo, Pai. E essa é a nossa alegria nessa manhã, Pai, poder celebrar
a tua vitória, Pai. Celebrar a tua vitória sobre a morte, celebrar a tua vitória sobre o pecado, celebrar a tua vitória, Pai, sobre o engano, celebrar a tua vitória sobre a religiosidade, celebrar, Pai, uma posição que o Senhor tem nos colocado muito acima, muito acima, muito acima de qualquer nome que se possa mencionar, muito acima de qualquer coisa. Estamos assentados contigo por causa dessa aliança, Pai. Somos vitoriosos, o que nos garante essa aliança, Pai. Somos mais que vencedores, o que nos garante essa aliança no Senhor, Pai. Nós somos vitoriosos, ó Pai. Não há, Pai, não há nada que possa nos impedir, não há nada, Pai, superior a essa aliança, Pai. Esse é o lugar em que estamos colocados com o Senhor. Esse é o lugar que estamos assentados com o Senhor. Esse é o lugar que somos participantes com o Senhor. Esse é o lugar da graça, da unção que o Senhor tem colocado, ó Pai, a tua igreja. Esse é o lugar onde a tua unção é liberada, a tua unção é transbordante sobre nós. Essa aliança onde o Espírito Santo habita em nós, Pai. Algo que numa antiga aliança alguns homens em situações esporádicas tiveram. Hoje nós possamos celebrar o teu Espírito Santo habitando em nós, Pai. Possamos celebrar a tua vida em nós, Pai. Nessa manhã, Pai, celebramos a ceia como vida, Pai, vida, a tua vida em nós, Pai, a tua vida em nós, Pai. Uma aliança onde celebramos, ó Pai, tudo que estava morto nascendo, ó Pai. Ressuscita, Pai, ressuscitações, projetos, vida nessa manhã através da ceia. Ressuscita, Pai, pessoas, ministérios nessa manhã, Pai, para a glória do teu nome. Que seja uma manhã de vida, Pai. A tua vida transbordando em nós, Pai. A tua vida sendo liberada sobre nós nessa manhã, Pai. A alegria do Senhor sendo liberada em nós, Pai. Não uma manhã de tristeza, mas uma manhã de alegria, uma manhã de celebração, porque o Senhor falou: fazer em memória de mim, como uma memória de celebração, que o Senhor venceu. O Senhor venceu, Pai. Oh, aleluia. E somos vitoriosos com o Senhor, Pai. Aleluia. Com sentimento de gratidão e de alegria, querido, todos juntos bebamos do cálice para a glória de Deus. Será que você pode, enquanto nós estamos adorando, o louvor vai estar adorando, será que você pode levantar suas mãos em gratidão ao Senhor? Fazer uma oração de gratidão a Ele nessa manhã, querido, porque a vida dEle está habitando em você, porque a vida dEle está fluindo em você, a vida dEle está em você, vida de Deus em você, o Espírito de Deus em você. Eu abro o coração a Ti, eu abro o coração hoje aqui. Toque em mim com Teu poder, faz em mim, Senhor, Teu querer. Eu abro o coração a Ti, eu abro o coração hoje aqui. Toque em mim com Teu poder, faz em mim, Senhor, Teu querer. Eu abro o coração a Ti, eu abro o coração hoje aqui. Toque em mim com Teu poder, faz em mim, Senhor, Teu querer.
Será que você pode por um instante desfrutar dessa unção, querido, desse ambiente? Será que você pode desfrutar dessa unção que despedaça todo jugo? Será que você pode desfrutar dessa unção, querido, dessa nova aliança? Será que você pode desfrutar dessa comunhão com o Espírito Santo? Será que você pode desfrutar deste toque nessa manhã? Me envolver em ti, Senhor. Meu desejo é te conhecer, Jesus. Abra meu coração, e os teus medos fugirão. Do teu toque, tudo que eu quero. Estou santo, santo. Pai, nós somos gratos por essa manhã tão preciosa, Pai. Obrigado por essa manhã poderosa. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor liberou sobre a nossa vida nessa manhã, Pai. Obrigado pela orientação. Obrigado pelo direcionamento. Obrigado pelo encorajamento, Pai, desta manhã. Obrigado pela Tua vida em nós, Pai. Obrigado pela Tua morte e ressurreição. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor fez por nós. O Senhor tem feito e continuará fazendo, Pai. Nós somos gratos, ó Pai. Declaramos, ó Pai, sobre a vida dos Teus filhos uma semana poderosa, Pai. Declaramos, ó Pai, uma semana de direções. Declaramos uma semana de decisões tomadas com sabedoria. Declaramos, ó Pai, uma semana de rompimento. Uma semana das Tuas bênçãos chegando. Uma manhã de saúde, ó Pai. Uma semana cheia de saúde sobre a vida dos Teus filhos. Uma semana extraordinária, Pai, para a glória do Teu nome. Amém. Se você crê, querido, se você se alegra, celebre nessa manhã. Você pode aplaudir Jesus nessa manhã. Deus te abençoe na prática dessa palavra. Uma ótima semana. Valeu!